Hoje, a gente vai mergulhar num mundo que a maioria das pessoas nem sabe que existe. Um mundo invisível, mas que está por trás de quase tudo. É o mundo da matemática computacional. Uma matemática que pode ser a diferença entre o sucesso de uma missão e uma catástrofe espetacular. 500 milhões de dólares. É o número que chama a atenção, né? Sozinho ele já impressiona. Mas o que ele representa nessa história é ainda mais chocante. Pois é, $500 milhão, que foram assim, pro lixo. E o motivo? Não foi uma falha mecânica, sabe? Um motor explodindo, um tanque de combustível com defeito. Nada disso. A causa foi um erro de software. Uma coisinha, uma única falha numa linha de código. A gente está em 4 de junho de 1996. O foguete Ariane 5 sobe. Tudo parece perfeito. Mas aí, em menos de 1 minuto, 40 segundos para ser exato, todo aquele projeto, uma década de trabalho, simplesmente vira uma bola de fogo no céu da Guiana Francesa. E é aqui que a nossa análise começa de verdade. Porque a causa, como a gente viu, não foi uma peça quebrada. Foi um problema de matemática. Acredite. O desastre do Ariane 5 é a nossa porta de entrada para esse universo dos métodos computacionais. Então vamos entender essa catástrofe por cálculo. Como é que um erro de matemática que parece uma coisa tão abstrata consegue, literalmente, derrubar um foguete de $500 bilhão? O culpado tem um nome: overflow ou estouro de dados. Para ficar mais fácil de entender, imagina tentar enfiar toda a água de uma caixa d'água dentro de um copinho. Não dá, né? Vai transbordar. Foi basicamente isso que o software do foguete tentou fazer. Ele gerou um número gigante de 64 bits e tentou guardar numa gavetinha minúscula de 16 bits. O número não coube, o sistema surtou e pum! Ok, mas espera aí. Como é que um erro que parece tão bobo passa batido num projeto desse tamanho? Essa é a questão principal. E a resposta não é só um descuido de alguém. Tem a ver com a própria natureza de como os computadores enxergam o mundo. E isso nos leva direto para essa ideia, a falha do mundo digital. Aqui a gente vai ver essa briga constante que existe entre o mundo real, todo bagunçado e complexo, e os modelos que os computadores usam. E vamos ver por que esses erros não são só possíveis, eles são, de certa forma, inevitáveis. Pensa só, o mundo real é uma confusão, cheio de detalhes e imperfeições. A Terra, por exemplo, não é uma bola de gude perfeita. Ela é toda irregular, o que a gente chama de geóide. Já o computador, para conseguir fazer qualquer cálculo, precisa de uma versão simplificada. Ele modela a Terra como um elipsoide perfeito. Ele precisa simplificar a realidade para conseguir trabalhar. E essa simplificação toda acaba gerando o que chamamos de erros numéricos. Mas olha, não é erro de alguém ter feito a conta errada, tá? São aproximações que a gente precisa fazer. Tem um erro de modelagem, que é isso de tratar a Terra como uma esfera lisa. Tem o de arredondamento, que é quando usamos 3,14 para π. E o de truncamento, quando a gente para uma conta que seria infinita em algum momento. A base de tudo isso é o tal do número de ponto flutuante. Pensa nele como a notação científica que os computadores usam. O problema é que eles têm um espaço limitado, um número finito de bits para representar números que podem ter infinitas casas decimais. A tragédia do Ariane 5 aconteceu exatamente aí, no limite da precisão desses números. Bom, se esses erros são inevitáveis, como é que a gente consegue construir um prédio, um avião, qualquer coisa com segurança? A resposta está aqui. Existe uma linguagem para a complexidade. São as ferramentas matemáticas que usamos para traduzir o mundo real para a língua dos computadores. E a principal ferramenta para fazer essa tradução são os sistemas de equações lineares. Basicamente, a gente pega um problema super complexo do mundo real, tipo todas as forças que atuam numa ponte, e transforma tudo isso num monte de equações que um computador consegue entender e resolver. E para resolver esse monte de equações, existem basicamente duas grandes estratégias. Pensa assim, de um lado, os métodos diretos, que são como um cirurgião com bisturi. Precisos, seguem uma receita para chegar na resposta exata. Do outro lado, os métodos iterativos, que são mais como um escultor. Começam com um chute, um bloco de pedra, e vão lapidando, melhorando a cada passo, chegando cada vez mais perto da solução. E aí a gente chega num ponto fundamental, o preço da precisão. Porque escolher entre o bisturi e o escultor não é só uma questão de gosto, não. É uma decisão que envolve custo, tempo e, às vezes, se o projeto é sequer possível de se fazer. Aí fica a pergunta óbvia, né? Se o método direto dá a resposta perfeita, por que diabos alguém usaria outro que só se aproxima dela? A resposta, em uma palavra, custo. Custo computacional. Dá uma olhada nesse gráfico.
O custo de usar o método do bisturi cresce de um jeito absurdo. Para um sistema com 10 equações é tranquilo, mas se a gente pula para um de 1000 equações, o número de cálculos vai para casa das centenas de milhões. Agora imagina os modelos de hoje, para prever o clima que tem milhões de equações. Simplesmente não dá, fica inviável. Então, o tempo todo engenheiros e cientistas estão lidando com esse dilema. Os métodos diretos dão a resposta exata, mas podem ser lentos e caríssimos. Já os iterativos são bem mais rápidos, mas não tem garantia que vão chegar numa solução. A arte toda é saber qual deles usar para cada tipo de problema. E agora vamos amarrar todas essas pontas e ver como é o nosso mundo em algoritmos. Como é que toda essa matemática que parece tão distante, na verdade está moldando o nosso dia a dia o tempo todo. E com isso, a gente volta para o Ariane 5. Agora fica mais claro, né? O acidente não foi só um bug. Foi um erro em gerenciar esse dilema da precisão. Eles simplesmente reutilizaram um software de um foguete mais antigo e lento. Só que no Ariane 5, que era muito mais potente, os números cresceram tão rápido que estouraram os limites daquele software antigo. Mas é importante dizer, quando essa matemática funciona, ela faz coisas incríveis. Do chip do celular ao modelo que prevê o clima, passando pelo projeto de um carro, de um prédio, tudo isso roda em cima de sistemas de equações. É a espinha dorsal do nosso mundo tecnológico. Só que o Ariane 5 não está sozinho nessa. A história está cheia de outros desastres causados por esses errinhos numéricos. Teve o telescópio Hubble, com o espelho defeituoso por um erro de medida, a sonda para Marte que se perdeu porque uma equipe usava metros, e a outra, polegadas. É inacreditável, mas aconteceu. Então, o ponto central de tudo isso é o seguinte: esse mundo da matemática computacional não é só uma matéria de faculdade. É algo com consequências muito, mas muito reais. Para um engenheiro hoje, entender os limites de um cálculo é tão importante quanto entender a resistência do aço. E isso tudo deixa uma pergunta no ar para a gente pensar. O nosso mundo depende cada vez mais de algoritmos. Em carros que dirigem sozinhos, em diagnósticos médicos, no mercado financeiro. A pergunta é, onde é que está o próximo Ariane 5? Onde é que está o próximo errinho de arredondamento escondido, só esperando para causar o próximo grande problema? É algo para se pensar.